Olá, 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 olá! Sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica diária. Que bom! Deus abençoe a sua semana, que ela seja uma bênção em nome de Jesus. Hoje é dia 24 de maio e nós vamos ler os seguintes textos. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 1, até 2 Samuel, capítulo 6, versículo 23. Depois vamos a João 13, 31, até João 14, versículo 14. João capítulo 13, 31, até João 14, 14. Depois vamos a Salmo de número 119, é um salmo longo, né? Nós vamos continuar por alguns dias nele. Salmo 119, do versículo 17 até o versículo 32. 119, 17 até 119, 32. E depois vamos fechar com Provérbios, capítulo 15, versículo 31 e 32. Diz assim, aquela que é eterna, poderosa, maravilhosa e que alimenta a nossa alma, em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 1. Quando Isbosete, filho de Saul, soube da morte de Abner em Hebrom, perdeu completamente o ânimo, e todo Israel ficou sem reação. Dois de seus irmãos, Baaná e Recabe, eram capitães dos grupos de ataque de Isbosete. Eram filhos de Rimom, membro da tribo de Benjamim, que vivia em Beerote, a cidade de Beerote, que viviam em Beerote. A cidade de Beerote fazia parte do território de Benjamim, pois seus habitantes originais fugiram de Gitaim, onde viviam e ainda vivem como estrangeiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete. Preste atenção nesse nome, Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou de Jezreel a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino o tomou nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou-o cair e ele ficou aleijado. Certo dia, Recabe e Baaná, filhos de Rimom, de Beerote, foram à casa de Isbosete por volta do meio-dia, quando ele estava descansando. A mulher que ficava à porta estava peneirando trigo, mas ficou sonolenta e cochilou. Então Recabe e Baaná passaram por ela sem serem notados e entraram na casa, onde encontraram Isbosete dormindo em sua cama. Eles o feriram e o mataram e depois cortaram sua cabeça. Então, levando a cabeça, fugiram durante a noite pelo vale do Jordão. Chegando a Hebrom, entregaram a cabeça de Isbosete a Davi. Veja, disseram ao rei, aqui está a cabeça de Isbosete, filho de seu inimigo Saul, que tentou matá-lo. Hoje o Senhor concedeu vingança ao rei sobre Saul e toda a sua família. Davi, porém, disse a Recabe e Baaná, filhos de Rimom, de Beerote, o Senhor, que me tem livrado de todos os meus sofrimentos, é minha testemunha. Quando alguém me informou que Saul estava morto, pensando que trazia uma boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclag. Foi essa a recompensa que recebeu pela notícia. Quanto mais devo recompensar os perversos que mataram um homem inocente em sua própria casa e em sua própria cama? Não devo responsabilizá-los pela morte dele e eliminá-los da face da terra? Davi tinha um senso do que era correto, do que era agradável a Deus. Veja, o rapaz era inimigo, Saul também era, mas ele era um camarada justo, um camarada sério. E olha só o versículo 12. Então Davi ordenou a seus soldados que os matassem, e assim eles o fizeram. Cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto à represa de Hebrom. Depois pegaram a cabeça de
Isbosete e a sepultaram no túmulo de Abner, em Hebrom. Então, capítulo 5, versículo 1. Então todas as tribos de Israel vieram a Hebrom para encontrar-se com Davi. Somos do mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era nosso rei, era você que liderava o exército de Israel. E o Senhor lhe disse: você é o pastor do meu povo Israel, será o líder de Israel. Então, ali em Hebrom, o rei Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas o ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e ao todo reinou por 40 anos. Havia reinado sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou por todo Israel e Judá por 33 anos. Então o rei partiu com os seus soldados para Jerusalém, a fim de lutar contra os jebuseus que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombavam de Davi: você jamais entrará aqui, até os cegos e aleijados são capazes de impedi-lo. Diziam isso porque imaginavam estar seguros. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada de Cidade de Davi. No dia do ataque, Davi disse a seus soldados: odeio esses jebuseus, cegos e aleijados. Quem os atacar deve entrar na cidade pelo túnel de água. Essa é a origem do ditado: os cegos e os aleijados não entrarão na casa. Então Davi foi morar na fortaleza de Sião e a chamou de Cidade de Davi. Ampliou a cidade desde o aterro até a parte interna. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros com madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros, que construíram um palácio para Davi. E Davi compreendeu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e exaltado seu reino por causa de seu povo Israel. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e teve mais filhos e filhas. Esses são os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, mobilizaram suas tropas para capturá-lo. Davi, porém, foi informado disso e desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi perguntou ao Senhor: devo sair e lutar contra os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? E o Senhor respondeu a Davi: sim, vá, pois eu certamente o entregarei em suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e ali derrotou os filisteus e exclamou: o Senhor irrompeu no meio de meus inimigos com uma violenta inundação. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Davi e seus homens levaram os ídolos que os filisteus haviam abandonado ali. Pouco depois, os filisteus voltaram a se espalhar pelo vale de Refaim. Mais uma vez, Davi consultou ao Senhor. Não os ataque pela frente, respondeu o Senhor. Em vez disso, dê a volta por trás deles e ataque-os perto dos álamos. Quando ouvir um som como de pés marchando por cima dos álamos, ataque. É o sinal de que o Senhor vai à sua frente para derrotar o exército filisteu. Davi fez como o Senhor ordenou e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Capítulo 6. Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todos. Partiu com eles para Baalá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que ficava num monte. Saindo da casa, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, a carroça nova que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca.
Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. Olha só, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o Senhor o feriu por causa disso, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou indignado porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom em Gate por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom, e tudo o que ele possui é por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e, com grande festa, levou a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim, Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. Trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em seu lugar, dentro de uma tenda especial que Davi tinha preparado para ela. E Davi ofereceu ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Depois que terminou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Para cada homem e mulher israelita na multidão, ele deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Então todos voltaram para casa. Quando Davi voltou para casa a fim de abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse: como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, exibindo-se sem qualquer vergonha diante das servas como um homem vulgar? Davi respondeu a Mical: eu dançava diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e toda a sua família. Ele me nomeou líder de Israel, o povo do Senhor. Por isso, continuarei a celebrar diante do Senhor. Estou disposto a me tornar ainda mais desprezível e até mesmo a ser humilhado aos meus próprios olhos. Mas as servas que você mencionou certamente me considerarão digno de honra. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o final de sua vida. Olha só, que coisa, hein? João capítulo 13, versículo 31 diz assim: assim que Judas saiu, Jesus disse: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado, e por causa dele, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, ele dará ao Filho sua glória, de uma vez por todas. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco, e, como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Simão Pedro perguntou: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou não podem ir agora, mas seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Esse Pedrão, vou falar, viu? Morrer por mim?
disse Jesus. Eu lhe digo a verdade, Pedro. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Capítulo 14, versículo 1. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar lugar para vocês. E, quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês me conhecem, ou vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como saberemos o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Felipe disse, Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, Felipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem vê a mim, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as obras que eu tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Lindo, né? Agora vamos a Salmos, capítulo 119, Salmo 119, versículo 17, que diz assim: Trata teu servo com bondade, para que eu viva e obedeça à tua palavra. Abre meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou estrangeiro na terra, não escondas de mim teus mandamentos, Senhor. Tenho sempre intenso desejo por teus estatutos. Tu repreende os arrogantes, são malditos os que desviam de teus mandamentos. Não permitas que zombem de mim e me desprezem, pois tenho obedecido teus preceitos. Até os príncipes se reúnem e falam contra mim, mas eu meditarei em teus decretos. Tenho prazer em teus preceitos e eles me dão conselhos sábios. Estou prostrado no pó, restaura minha vida com tua palavra. Relatei meus planos a ti e me respondestes. Agora ensina-me teus decretos, Senhor. Ajuda-me a entender tuas ordens e eu meditarei em tuas maravilhas. Minha alma chora de tristeza. Fortalece-me com tua palavra. Afasta de mim o caminho da mentira. Dá-me o privilégio de conhecer a tua lei. Escolhi o caminho da verdade. Decidi viver de acordo com os teus estatutos. Apego-me a teus preceitos, Senhor. Não permitas que eu seja envergonhado. Buscarei teus mandamentos, pois tu aumentas meu entendimento. Aleluia. Provérbios capítulo 15, versículo 31 diz assim: Quem dá ouvidos à crítica construtiva se sente à vontade entre os sábios. Quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo, mas quem dá ouvidos à repreensão adquire entendimento. Esta é a palavra poderosa do nosso Deus e que ela possa ter falado ao seu coração. E eu peço em nome de Jesus que o seu amor e o seu desejo de aprender e entender a palavra de Deus aumente a cada dia, fruto desta leitura que nós estamos fazendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.